Olá, meu nome é Fábio Toffoli e hoje a gente vem então falar um pouquinho aí sobre termodinâmica. Tá? Então, nossa ideia é fazer uma breve revisão de termodinâmica para que então a gente possa, né, tocar o nosso curso com maior facilidade, uma vez que a gente então, né, relembra aí alguns conceitos que são importantes, tá? E que a gente vai utilizar aí durante o nosso curso. Então vamos lá. Bom, primeiro conceito aqui, né, é o conceito de pressão, tá? Essa pressão, né, uma primeira definição aí mais importante que a gente tem e que muitas pessoas devem ter visto aí no ensino médio, né, tá? Algumas é um pouquinho mais para frente, mas enfim, a definição então que a gente tem é que a pressão é definida como sendo uma força normal, tá? Que atua numa unidade de área, ok? Então a equação é esta, né? A pressão, força sobre área, né? Tá? Então é a força, né, normal, ou seja, perpendicular à superfície, tá ok? Tá? É, e aí, então, a esta relação aqui eu chamo isso de pressão. Né? Então, se eu tenho aí uma superfície qualquer, né, tá? E atuo nessa superfície aqui com uma força, tá? Então essa força agindo aqui nesta superfície, então me dá aí, né, a pressão que eu estou, né, exercendo sobre essa superfície. Então existem algumas unidades, né, de pressão importantes, né, tá? No sistema internacional a gente usa, por exemplo, o quilopascal, né, tá? Mas é sempre importante a gente relembrar que existem outras unidades, né, outros sistemas de unidades, como o sistema britânico, por exemplo, né, tá? E é interessante a gente ter aí, né, como é que a gente realiza essa conversão. Então aqui embaixo eu coloquei para a gente relembrar, né, algumas unidades importantes e as suas conversões. Né? Então, imaginando que eu estou lá no nível do mar, né? Então a gente tem uma unidade importante de pressão que é a atmosfera, né? E aí uma atmosfera vai ser igual ao quê? A 760 milímetros de coluna de mercúrio. Né? Então, uma relação bastante importante para a gente, que também é igual, né, a 101,325 kPa, a pressão no nível do mar, né? Tudo aqui a gente está falando de nível do mar, que é igual, né, a uma outra unidade importante que é o bar, né? Então, uma atmosfera, que é igual a 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 101,325 kPa, é igual a 1,013 bar. É uma unidade bastante importante para a gente também. A gente tem também que isto é igual a 760 torr, né? Torr é uma unidade de pressão bastante importante, principalmente para quem trabalha com vácuo. Né? Não é o nosso caso aqui específico, né? Mas quando você trabalha com pressões pequenas, né? Normalmente você trabalha com um torr. Né? E a gente tem uma unidade aqui, que é a unidade que é utilizada por empresas americanas, empresas britânicas, enfim, que é o PSI. E que a gente também aqui no Brasil tem bastante equipamento, né, que usa esse sistema de unidade, né, que é o libra-força por polegada quadrada. Né? Então a conversão de uma atmosfera para PSI é 14,7. Ok? Tá? Então são unidades aí, né, bastante usuais. E aqui a gente tem aí, né, como é que a gente exerce essa conversão entre eles. Legal. Mas, né, normalmente, quando a gente está falando de pressão, né, a gente quer, no nosso caso particular, realizar essa medida de pressão num gás, e não numa superfície. Né? A não ser que se eu estiver trabalhando com pistão, por exemplo, mas não é o nosso caso. Né? Então, para a gente trabalhar com a pressão, né, pensando em pressão de gás e pensando na pressão atmosférica, a gente precisa revisar um conceito importante, né? Aqui é o teorema fundamental da hidrostática, que é o termo de Stevin, que ele diz para a gente então que a pressão, tá, é a massa específica de um fluido vezes a aceleração da gravidade vezes a altitude, tá? Ou a cota em relação a uma certa posição. Então, o que, que isso significa? Vamos pensar que eu tenho um reservatório, aqui eu tenho um reservatório, ok? E
aqui é a minha superfície livre de um fluido que está dentro desse reservatório. Então eu tenho lá uma piscina, né? E aí ela está cheia de água, ok? Então aqui tem um fluido, aqui é a água, e aqui é a superfície livre, aquela, né, a superfície d'água. Bom, aqui em cima, né, atuando aqui sobre esse local, eu tenho uma pressão, que é a pressão atmosférica, mas vamos supor que você resolva fazer um mergulho. Bom, se você vai realizar um mergulho, o que você está fazendo? Você está, né, aprofundando, né, você está entrando aqui nessa coluna de fluido aqui. Vamos supor que você fez um mergulho, né, e você veio até essa posição aqui, ok? Então olha lá, aqui em cima, né, você estava aqui em cima, né, vamos supor que você estava aqui desse lado aqui, né, então você é uma pessoa que está aqui e está sujeito à pressão atmosférica. A partir do momento que você mergulhou aqui nessa coluna, né, nesse fluido, o que ocorreu? Esse fluido tem uma certa densidade, né, tá? Tem uma certa massa específica. Então, você agora tem uma coluna de fluido sobre sua cabeça, né? Então, você está mergulhando aí, então agora você tem aí uma coluna de fluido, tá, sobre você, né? Então, é, essa coluna, né, sobre você aqui, ela vai exercer uma pressão que é diferente da pressão que você tinha anteriormente, que era somente a pressão atmosférica do local. Tá? Então vamos supor que a pressão do local seja a nossa referência, seja o nosso zero, vamos dizer assim, né? Então quanto que adicionou de pressão sobre você? Então isso é dado pelo o teorema de Stevin, né? Tá? Que diz então que, né, essa pressão que está sendo exercida sobre você então vai ser, né, a massa específica do fluido, né? Então a massa específica do fluido vezes a aceleração da gravidade que está exercendo aí sobre você, vezes o quanto você aprofundou. Né? Óbvio aqui que a gente não está, né, querendo deduzir equações, né? Não é nem esse o objetivo desse curso. Né? É realmente relembrar alguns conceitos. Tá? Aqui, ó, a massa específica vezes a aceleração da gravidade tem um nome, isso aqui chama peso específico. Por isso que aqui, né, eu coloquei então o peso específico vezes então essa profundidade, né, vezes a altura, ok? Tá, então isso daí, né, é a pressão que é exercida sobre um ponto, né, sobre uma posição na qual você está, ok? Tá, então pensando, né, de forma geral aí num ponto qualquer que você está, né, ou realizando um mergulho ou está submergindo, né, voltando para a superfície. Tá? Então, se eu estou voltando para a superfície aqui, essa pressão exercida sobre você vai diminuir, porque a coluna de fluido vai diminuindo, né? Então, o peso específico é o mesmo, mas a coluna de fluido vai diminuindo, então a pressão vai diminuindo até chegar na pressão na qual, né, era a sua referência. Mas se eu somar a pressão atmosférica mais essa pressão exercida por essa coluna de fluido, como eu estou dizendo aqui, né, a pressão atmosférica mais essa pressão manométrica, né, tá? Sendo a pressão manométrica essa que a gente viu aí, que é o peso específico vezes a altura, aí isso a gente chama de pressão absoluta. Então a gente tem duas formas de verificar a pressão, né, no local. Ou eu vou checar essa pressão como sendo uma pressão manométrica. Que significa isso? Ou, em alguns casos, o pessoal também chama de pressão efetiva. Né? Quando eu falo de pressão manométrica, eu estou dizendo o seguinte, que é a pressão em relação a uma pressão de referência. Então, por exemplo, né, eu estou num local onde a pressão atmosférica é 93 kPa. Tá? E aí eu estou verificando a pressão numa tubulação. Então, a pressão que eu estou verificando nessa tubulação pode ser a pressão da atmosfera mais a pressão que está sendo exercida dentro desse tubo, ou eu estou desconsiderando a pressão atmosférica local. Tipo,
Então a pressão atmosférica local ela é a minha referência, meu zero, né? Tá? Então quando eu estou desconsiderando a pressão atmosférica do local, eu estou checando só a pressão manométrica. Isso é o mesmo que dizer o seguinte, vamos pensar assim, né? Eu vou fazer uma viagem até um local onde minha posição aqui é 100, tá? 100 quilômetros, ok? Tá, por exemplo. E eu parti de um local, né? Eu parti de um local onde a quilometragem em relação à minha, né, ao meu centro, né? Tá? Ela vai ser, por exemplo, 60 quilômetros, um pouquinho fora de escala, né? Tá? Então, na verdade, não é que eu andei 100 quilômetros, eu andei da posição 60 até a posição 100, então eu andei 40, ok? Então eu estou desconsiderando, né, a referência, né, o meu zero, aí, né, minha posição zero, ok? Então isso é nossa pressão manométrica. Então a pressão manométrica ela desconsidera, né, a pressão que eu já tenho no local. Agora, se eu vou medir a partir dessa posição, né, a partir do zero, né, tá, então eu tenho que somar então a minha pressão atmosférica do local mais o quanto que eu estou adicionando de pressão no objeto, né, tá, então no caso na tubulação, ok? Tá, então a gente tem equipamentos que checam pressão, né, que vão verificar a pressão de uma tubulação ou num ponto, e eles vão checar o que? A partir, né, da pressão atmosférica do local. São os manômetros, né? Então, o manômetro, a grande maioria dos manômetros, eles checam pressão, né, a partir da pressão atmosférica do local. Por isso que eles têm que ser aferidos, né, para a posição que eles vão trabalhar. Então, o que, que eles estão checando? Pressão manométrica, né? Tá? Agora, existem equipamentos de pressão, existem manômetros que vão checar a pressão do local mais a pressão atmosférica. Então, eles estão checando o que a gente chama de pressão absoluta. Tá, ok? Então, ele vai ser a pressão atmosférica do local mais a pressão manométrica. E aí, com isso, então, a gente tem, né, uma escala de pressão. Tá? Então, isso daqui, né, é uma escala de pressão. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, o que ocorre aqui? Ó? Se eu estou medindo, né, qualquer coisa a partir do zero, né, a partir do zero absoluto, a gente chama de vácuo absoluto. Né? Um nome um pouco estranho, né? Mas tem um sentido aí de chamar de vácuo absoluto, porque até um certo tempo, né? Até um certo tempo na história, né, a gente não sabia que podia, que existia, né? Um vácuo absoluto. Então, tudo que era abaixo da pressão do local era chamado de vácuo, né? E aí, então precisou colocar um nome, né, mais pomposo, vamos dizer assim, né? Então chamar de vácuo absoluto, né? Então esse é o nosso zero. Então aqui é a ausência total de pressão, ok? Tá? Então esse aqui é a ausência total de pressão. E aí, se eu estou medindo qualquer coisa a partir desse vácuo absoluto, eu estou então checando uma pressão absoluta. Por exemplo, a pressão atmosférica é uma pressão absoluta. Por quê? Porque ela é checada, né, ela é medida a partir do zero absoluto, a partir do vácuo, né, absoluto, ok? Então a pressão de um local, né, a pressão atmosférica numa posição qualquer, seja no nível do mar, seja numa cidade qualquer, aí São Paulo, Belo Horizonte, Vitória, né, ou Curitiba, enfim, todas elas são medidas a partir do zero absoluto. Então são pressões absolutas, né? Tá? Que a gente checa aí com um equipamento que chama barômetro, né? Tá? O barômetro, igual aquele lá, né? Usado por Torricelli para, né, chegar lá naquelas condições de 760 milímetros de coluna de mercúrio numa certa posição. Bom, ok. E aí, então, eu tenho minha pressão atmosférica do local. Se eu vou realizar uma medição
a partir desta pressão atmosférica, se essa pressão é maior do que a pressão do local, tá? Eu chamo isso de pressão manométrica, tá? Positiva, pressão efetiva positiva ou somente pressão manométrica. Então, esta pressão manométrica é medida com um equipamento chamado manômetro, tá? E aí a gente tem vários tipos de manômetros, né? Tá? Que aí não é o foco desse curso, tá? Então a gente não vai ficar entrando em detalhes de equipamentos, né? Porque senão a gente estende demais aqui a parte de termodinâmica. Ok, e aí então eu estou checando então a minha pressão manométrica a partir da pressão atmosférica. Agora, e se minha pressão é menor do que minha pressão atmosférica do local? Então, aí eu também estou checando uma pressão manométrica, só que ela é negativa. Então, uma pressão efetiva negativa. Então, aqui, ó, a partir da pressão atmosférica, se for acima, é uma pressão manométrica positiva ou pressão efetiva positiva, né? E se for abaixo da pressão atmosférica, então vai ser uma pressão manométrica negativa ou pressão efetiva negativa, ok? E aí isso é checado com um manômetro de vácuo, que a gente chama de vacuômetro, ok? Tá? É um manômetro que vai, né, então, verificar pressões abaixo da pressão atmosférica do local. Então, sempre que eu estiver medindo a partir da pressão atmosférica do local, sendo a pressão atmosférica do local a minha referência, ou essa pressão é positiva ou ela é negativa. Mas se eu estiver checando a partir do vácuo absoluto, né, a pressão sempre será positiva. Sempre, né? Tá? Então, seja aqui, ó, a partir da pressão atmosférica do local, medindo com um vacuômetro, a minha pressão será, se minha pressão é absoluta, ela sempre vai ser o quê? Positiva, tá vendo? Tô sempre medindo a partir do zero, ok? Tá? Então tem que ficar claro isso daí, pressões absolutas são sempre positivas e pressões efetivas ou manométricas podem ser positivas ou negativas, dependendo aí da posição na qual eu estou checando isso, ok? Bom, um outro conceito importante para a gente é o de temperatura. Então a gente tem na pressão, a gente precisa saber a pressão do local e precisa saber a temperatura, ok? A temperatura nada mais é, né, que por definição, né, o grau de agitação de molécula. Né? Então eu costumo dizer, né, que a temperatura é também, né, mas alguma coisa, né, inventada pelo homem para poder medir, né, esse grau de agitação de moléculas. Né? Não existe, né, essa propriedade temperatura, né? A gente criou, né, essa propriedade para poder medir esse grau de agitação. Né? Então, a gente chamou isso de temperatura e a gente usa isso então para poder, né, verificar qual que é o grau de agitação, né, de um corpo, num conjunto de moléculas ali, ok? Então, por conta disso, a gente tem aí algumas escalas de medições, né? As mais importantes eu estou colocando aqui embaixo. Então, para nós aqui que utilizamos o sistema internacional, a gente tem a escala Kelvin, que é a nossa absoluta, né? E o grau Celsius, né? Antigamente chamado de grau centígrado, né? Quando a gente usava o sistema MKS, né? Tá? Então, no sistema internacional isso se chama grau Celsius. Tá? E aí aqui a gente tem então, né, também lá no sistema britânico, né, a gente também vai ter uma escala absoluta e também uma escala relativa. Né? Então, a absoluta é o Rankine, né? O grau Rankine, e o efetivo dele, né? Ou né, o que se relaciona com o nosso grau Celsius é o grau Fahrenheit, ok? Tá? Então, a escala Kelvin, ela vai ter lá um zero absoluto, né? Onde o meu grau de agitação então é zero, tá? É, isso no sistema internacional, e lá no Rankine, né, no grau Rankine, a gente também vai ter um zero absoluto, né, que significa a mesma coisa, só que numa escala diferente. Por exemplo, né, na nossa escala de temperatura absoluta, que é o Kelvin, lembrando que o Kelvin não tem, né, sinalzinho, não tem o grau, né? Tá? Todos os outros vão ter, mas o Kelvin não. Então no Kelvin a gente vai ter lá para o zero absoluto, né? 0 grau Kelvin, tá?
E lá no ponto de vapor, né, a gente vai ter então 373,15 Kelvin, tá ok? Né? E lá no ponto, né, no ponto ali de solidificação, né, no ponto de solidificação, 273,15 Kelvin, e para o ponto triplo da água, né, aquele onde eu tenho três condições ao mesmo tempo, né, 273,16. Então, de forma geral, para fazer conta, né, a gente usa então, né, 273, né, 273 Kelvin, né, esse é o valor que a gente usa normalmente. E aí a relação dele com o grau Celsius, né, tá, será que para 0 grau Kelvin eu tenho menos 273,15 graus Celsius, ok? E para 373,15 Kelvin eu tenho 100 graus Celsius. Portanto, né, se eu tenho ali, né, se eu tenho alguma, se eu estou medindo, né, se eu estou aferindo em graus Celsius e quero passar para Kelvin, eu pego então esse grau Celsius, nessa temperatura em graus Celsius, e somo com 273. É isso que a gente faz para converter de grau Celsius para Kelvin. E se eu quiser fazer o inverso, né, eu quero então, sabendo, né, a minha temperatura em Kelvin e quero passar para grau Celsius, eu faço o inverso, né, simplesmente, né, subtraio aí 273, ok? Tá? E se eu tiver, né, lá nas temperaturas pela escala britânica, né, então o meu zero Rankine, né, 0 grau Rankine, ele equivale aqui, né, tá, ao meu menos 459,67 grau Fahrenheit, ok? Tá? E o meu ponto, né, de vapor, né, temperatura para vapor lá no grau Rankine, né, equivale a 671,67, que para Fahrenheit dá 212 graus Fahrenheit. E aí, então, eu também tenho uma conversão entre Rankine e Fahrenheit. Então, se eu tenho a temperatura em grau Fahrenheit e quero passar isso para grau Rankine, é só pegar a temperatura em grau Fahrenheit e somar com 459,67, né, ou 459, né, que aí eu já vou ter minha temperatura então em grau Rankine, tá? Então são algumas conversões. Aqui no meio eu coloquei outras duas bastante importantes, né? Porque normalmente o que a gente trabalha são com temperaturas em graus Celsius e em grau Fahrenheit, né? Tá? No dia a dia, né? Não que isso seja termodinamicamente correto, né? Para cálculos de termodinâmica, normalmente a gente usa a temperatura absoluta, né? Tá? Mas, normalmente, quando a gente está medindo com, ou aferindo, né, com um equipamento de medição, normalmente esse equipamento está dando para a gente aí uma escala ou em graus Celsius ou em grau Fahrenheit. E para fazer a conversão de um para o outro, né, então eu coloquei aqui para a gente, né, relembrar. Então, se eu tenho a temperatura em graus Celsius e quero passar isso para Fahrenheit, então é 1,8 vezes a temperatura em graus Celsius mais 32. Se eu tenho a temperatura em grau Fahrenheit e quero passar isso para graus Celsius, então é 5 nonos vezes a temperatura em grau Fahrenheit menos 32. Ok? Então, dessa forma, eu consigo converter aí de um para o outro. Legal. Bom, que outras propriedades, né, eu preciso conhecer também, né, eu preciso relembrar para poder fazer, né, para poder ter minimamente aí um curso, né, razoável, né? Então, mais uma que é a massa específica, também é conhecida como densidade, tá? Existe uma certa diferença nos termos aí, mas eu não vou entrar em detalhe, né, nesse detalhe aqui, porque, como eu disse, isso é uma revisão só de termodinâmica, tá? É, e aí a gente pode fazer um curso mais específico de termodinâmica para tratar dessas coisas, ok? Então vamos lá. Então, massa específica definida como sendo a massa de determinada substância por seu volume unitário. Então, né, a massa específica, a massa da substância por seu volume. E o volume específico é o inverso da massa específica. Então, vai ser o volume pela massa, ou simplesmente 1 pela massa específica. Tá?
esse conhecimento aqui de massa específica, dessa propriedade, né, ela é bastante interessante porque ela explica alguns fenômenos que a gente tem, né? Como, por exemplo, né, o funcionamento de uma geladeira. Né? Então, vamos pensar aqui que eu tenho uma geladeira bem simples, né? Então, uma geladeira bem simples mesmo, né? Aqui é onde eu coloco, né, ó, a gente chama de congelador, né? Ok? E aqui eu tenho minhas prateleiras. Aqui são minhas prateleiras e aqui embaixo eu tenho o que a gente chama de gavetão, onde fica, né? Onde ficam as verduras. Então olha lá, a geladeira está fechada, né? Aqui dentro tem ar e tem alimentos aqui dentro, né, dessa geladeira. O que acontece? Então eu tenho aqui, né, meu ar, né? Esse ar, ele tem a molécula desse ar tem um certo tamanho, né? Tá? Então, aqui dentro a massa não vai variar, o que vai variar é o seu volume, ok? Então, o volume vai variar, mas a massa não vai variar. Ok. Então, essa molécula está aqui em cima, dentro aqui do congelador, e ela vai começar a ser resfriada. Quando ela começar a ser resfriada, o que vai acontecer? O volume dela vai diminuir. Então ele vai começar a diminuir o volume. Então, o volume dele vai diminuindo, ok? Mas a massa continua igual. Então ele tem mais massa que volume, ok? Tá? Então a massa continua a mesma, mas o volume está diminuindo. Então agora que se eu for analisar, né, tá? Eu tenho essa relação entre massa e volume aqui, né? Tá com uma massa maior do que o volume, vamos dizer assim, né? Tá? Então o que que ocorre aqui, né? O que está ocorrendo aqui? Essa molécula vai ficar mais pesada. Vamos usar esse termo aqui, tá? De novo, né? Nossa ideia aqui não é fazer um curso de termodinâmica, tá? É só uma revisão de termodinâmica, porque o curso mesmo vem a seguir, né? E aí lá a gente pode explorar um pouco mais alguns conceitos. Mas aqui é só mesmo para a gente relembrar. Então, olha lá, a relação entre massa e volume, né, ela ficou, o volume diminuiu, então ele ficou mais pesado. Se ele ficou mais pesado, ele vai começar o quê? A descer. Então essa molécula vai, né, vai ficar mais pesada, ela desce. E aí o que acontece? Aqui tem os alimentos. Então os alimentos estão numa temperatura maior do que essa molécula de ar que foi resfriada. E aí, pela transferência de calor, ela diz que sempre o corpo que está com maior temperatura vai ceder energia para o corpo que tem menor temperatura. Então agora os alimentos vão ceder calor para a molécula de ar, ok? Então o alimento vai resfriar e a molécula de ar vai se aquecendo. Só que conforme ele vai aquecendo, o que vai acontecendo? Ele vai expandindo. Então a massa continua a mesma, mas o volume vai aumentando, ok? E isso vai acontecendo até chegar aqui no gavetão. Então, por que, que as verduras ficam lá embaixo? Porque elas não podem receber uma temperatura muito baixa. Então, quando chega aqui embaixo, né, no gavetão, o ar já está com uma temperatura maior, né? Tá? Ele já está com uma temperatura bem maior do que a que tinha lá no congelador. E ele tem um tamanho bem maior, ok? Então, aqui no congelador, né, ele recebe uma quantidade de energia dos alimentos que estão aqui, né, no caso verduras, legumes, e aí agora ele está com um tamanho maior, né? A molécula tem um tamanho maior, né? A molécula tem um tamanho maior. Então a relação entre massa e volume já não é tão, né, discrepante. Então, ele ficou mais leve. Então se ele fica mais leve, ele vai fazer o quê? Ele vai subir. Então a molécula mais pesada desce e a molécula mais leve sobe. Então ele fica nesse ciclo dentro da geladeira. E isso, né, é o que faz com que então a gente troque, né, tenha a troca de calor entre os alimentos e aí a gente mantenha, né, os alimentos refrigerados. Através do quê? Através, né, desta propriedade aí do ar. Por isso que não é interessante a gente ficar abrindo toda hora a geladeira, né, porque cada vez que eu abro a geladeira, o que eu faço? Eu jogo ar quente lá para dentro. E aí tem que
né, leva um certo tempo para que esse ar, né, seja resfriado e esse ciclo aqui volte a ficar, né, um ciclo constante. Tá ok? Tá? Então, é uma propriedade importante dos fluidos, né, e que, né, ajuda a gente, né, inclusive, a preservar os alimentos, né, e que para processos de ar-condicionado também é super importante. Né? Ok. Bom, e um outro conceito importante da termodinâmica, que aqui, né, é um tema bastante amplo, mas que a gente vai, né, falar só o que é realmente importante para a gente, é a substância pura. Né? Então, o que é uma substância pura? Bom, substância pura tem, para que eu considere uma substância pura, tem duas coisas que eu tenho que levar em consideração. Primeiro, que, né, ele mantém a sua composição química inalterada durante uma mudança de fase. Por exemplo, a água. Né? Se eu tiver pego um caneco, coloco água e adiciono calor, né? Levo lá no fogão lá e, né, aciono a chama aqui. Então ele é água, estado líquido. Conforme essa água vai se aquecendo, né, ela vai chegar numa temperatura de saturação e a partir dessa temperatura de saturação ele vai começar a formar vapor. Esse vapor aqui, ele continua sendo o quê? Água. Ele continua sendo água, vapor de água. Se eu resfriar esse vapor aqui, ele volta a ser o quê? Água no estado líquido. Ok? Então ele não muda a composição química dele. Mesma coisa, se eu pegar esta água aqui nesse reservatório e levar para a geladeira, ele vai virar um bloco de gelo, que na verdade é água sólida, ok? Então não muda a composição química dele. Então isso é o primeiro ponto importante. E o segundo, né, tá, é que durante essa mudança de fase, ele mantém a temperatura constante. Então, por exemplo, aqui, né, eu coloquei, vamos supor que estou lá no nível do mar, né, e eu estou fervendo lá um caneco com água. Então, eu coloco um termômetro, né, vamos colocar um termômetro aí nesse caneco, só mudar aqui a cor, coloco aqui um termômetro, ok? De forma que eu consigo verificar e aferir a temperatura da água. Então, essa água está esquentando, esquentando, esquentando até que ela chegue em 100 graus. Quando ela chegar em 100 graus Celsius, né, ela está, né, a 100 graus Celsius, a gente chama isso daí de líquido saturado. Ele ainda não tem vapor sendo gerado, mas ele está na condição de saturação. Se eu continuar adicionando calor, ele vai mudar de fase. Né? Então ele vai começar a virar vapor. Não é que instantaneamente tudo vai virar vapor, mas ele vai, né, começar a formar vapor. E enquanto ele está virando vapor, a temperatura continua sendo o quê? 100 graus Celsius. Então meu termômetro não vai variar a temperatura, ok? Então isso a gente chama aí, né, de uma substância pura. Então, para que seja uma substância pura, né, primeiro, a composição química dele é inalterada durante a mudança de fase, e segundo, né, durante essa mudança de fase, a temperatura é constante. Ok? Tá? Então, isso é uma substância pura. E aí, né, só para relembrar, né, para ficar claro, né, então, quando a gente está verificando, né, qual a temperatura de mudança de fase para uma determinada pressão, a gente chama isso daí de temperatura de saturação. Ok? E o inverso também é verdade. Quando eu tenho uma temperatura e quero saber a que pressão essa temperatura vai mudar, né, essa substância muda de fase naquela temperatura, a gente chama isso daí de pressão de saturação. Então, por exemplo, para a água, né, para a nossa água, a no nível do mar, eu sei que no nível do mar, né, então a 0 metros de altitude, eu sei que a temperatura no qual ele vai mudar de fase é 100 graus Celsius, ok? E eu sei que então a pressão lá é a pressão de uma atmosfera, que é 101,325 kPa. Então, para a temperatura de 100 graus Celsius, né, para a água, a pressão de saturação é 101,325 kPa.
Da mesma forma que, sabendo que a pressão do local é 101,325 kPa, para a água, né, a temperatura de saturação é 100 graus Celsius. Ok? Bom, e isso então, né, eu posso demonstrar aqui numa tabela, né? Então existem para várias temperaturas, eu tenho impressões de saturação. Então, por exemplo, se a minha água estiver a 50 graus Celsius, para que essa água mude de fase, ou seja, para que ela comece a virar vapor, eu preciso reduzir a pressão para 12,35 kPa. Então, né, existe uma experiência que é feita aí, normalmente na faculdade, né? Eu tenho um reservatório, não um copo com água, por exemplo, né? Tá? E coloco aqui uma tampa, né, vamos dizer assim, tá? E uma bomba de vácuo, ok? E aí aciona essa bomba de vácuo, de forma que eu vou tirando pressão aqui de dentro. Aqui eu tenho um manômetro, tá? Aqui eu deixo um termômetro. E aí eu vou verificando que o termômetro continua com a mesma temperatura, né? A gente mantém esse fluido numa mesma temperatura. E aí aqui o meu manômetro vai indicando aqui que a pressão vai diminuindo porque, né, eu estou tirando ar daqui de dentro. Então, quando, dependendo da temperatura, vamos supor que a água estivesse aqui a 50 graus, eu percebo que quando o manômetro chegar na pressão de 12,35 kPa, eu começo a perceber que a água aqui ferve, ok? É isso, tá bom? Ok, bom, e aí aqui a gente tem, né, as fases, né, que eu posso observar então para esse fluido. A gente está desconsiderando aqui o sólido, porque não interessa para a gente nesse curso, tá? Então vamos lá. Então, ó, pensando aqui que eu tenho um reservatório com água, tá? Então aqui dentro tem água. Essa água está sujeita a uma pressão aí de uma atmosfera, né? Eu mantenho a pressão constante por conta que eu coloco aqui isso num reservatório e coloco aqui, né, uma tampa, né? Tá? Um êmbolozinho aí. Esse êmbolo tem uma massa que é uma massa constante, tem uma área, né, de superfície que é constante também, tá? E está sujeito à aceleração da gravidade, ok? Bom, se ele tem uma aceleração da gravidade né, agindo aqui e tem uma mesma massa, então, né, a gente sabe que massa vezes aceleração da gravidade é força, ok? E essa força agindo por uma área, né? Essa força agindo numa área, isso aí é força sobre área, isso aí é pressão. Então mantenha a pressão constante. Então a pressão é sempre de uma atmosfera. Então, né, a gente está trabalhando aqui num processo a pressão constante, né, isobárico. Né? Ok, então aqui ó, a gente está mantendo a pressão constante aqui. Então vamos lá, estou adicionando calor nesse fluido, no caso aqui a água. Tá? Então a água está a 20 graus Celsius e uma atmosfera. Nessa condição, a água vai mudar de 20 para 30, para 40, para 50, para 60. Se eu estou mantendo a pressão constante em uma atmosfera, o que eu estou observando? Que a água está aquecendo, mas sem mudar de fase. Ok? Esse aquecimento ou resfriamento sem mudança de fase, a gente chama, para a substância pura, óbvio, né? A gente chama isso daí de líquido comprimido. Ok? Tá? Líquido comprimido. Lá na refrigeração, o pessoal chama isso daí de subresfriado. Tá? Mas aqui a gente vai chamar de comprimido. Legal. Então, tá aqui aquecendo, né? Eu estou subindo aqui na escala de temperatura aqui, tá vendo? Ele está aumentando a temperatura, mas sem mudar de fase. Quando chega na posição, quando ele chegar a 100 graus Celsius, quando ele chega em 100 graus Celsius, ele está onde? Na temperatura de saturação para esta pressão de uma atmosfera. Legal. Nesse local aqui, nesse ponto aqui, a gente chama isso de líquido saturado. O que significa esse líquido saturado? Significa que a água está numa condição de que se eu continuar adicionando calor, ele vai iniciar a mudança de fase. Mas se eu retirar o calor, ele volta a ser líquido comprimido sem que nenhuma molécula dele vire vapor. Ok? Então, ele está no limite de virar vapor, se eu continuar adicionando calor.
Mas se eu interromper imediatamente o fornecimento de calor, ele não vai ter nenhuma molécula dele que vai, né, formar vapor. Ok? Tá? Legal. Bom, se eu continuar adicionando calor, então ele já passou da saturação aqui, né? Não é que ele passou da saturação, ele continua saturado, só que agora ele vai ter uma mistura saturada, ou seja, uma parte dele vai ser vapor saturado e outra parte dele vai ser líquido saturado. Então eu vou ter, né, conforme eu vou me distanciando aqui do líquido saturado, vai aumentando a quantidade de vapor e diminuindo a quantidade de líquido. Ok? Então ele vai caminhando aqui sempre à mesma temperatura, porque ele é uma substância pura, certo? E aí ele vai diminuindo a quantidade de vapor e aumentando a quantidade de líquido até que ele chega nessa posição aqui. Quando ele chega nessa posição aqui, o que, que aconteceu? 100% do que tinha líquido agora virou vapor. E esse vapor, então, a gente chama de vapor saturado. O que, que eu tenho aqui? Ó? Tenho 100%, está todo mundo a uma atmosfera, todo mundo a 100 graus Celsius, porque está trabalhando uma atmosfera, mas é tudo agora o quê? Tudo vapor. Nota que aumentou, né? Porque expandiu. Quando é vapor, expande aqui. Né? Olha só o que eu tinha no início, né? O meu volume inicial e olha para quanto foi meu volume lá no vapor saturado. Ok? Beleza, mas eu vou continuar adicionando calor. Bom, então não tem como agora eu mudar de vapor para outra condição. Então o que, que eu vou fazer agora? Nesse instante eu estou aumentando a temperatura do vapor. Eu estou só o quê? Aquecendo o vapor. Então a essa condição, né, esse local, a gente chama isso daí de vapor superaquecido. Então nota, ó, agora já passou da região de saturação, 100% do que era líquido virou vapor, e esse vapor agora é aquecido. Então, conforme ele vai se aquecendo, ele vai aumentando o volume, ele vai expandindo. Então, olha aqui, no caso, aqui um exemplo, né, a minha posição agora está com 300 graus Celsius. Então, meu vapor aqueceu, né, mantendo a pressão, e aí o que está acontecendo aqui, né, dentro do meu reservatório é que aumentou aí, né, o meu volume. Ok? Bom, então essas aqui são as posições, né, que a gente tem. Aqui dentro dessa região entre líquido saturado e vapor saturado, para eu saber quanto de vapor, né, qual que é a porcentagem de vapor que eu tenho em relação a essa quantidade de líquido e vapor, eu chamo isso de título. Tá? Então, esse aqui é o título. O título é definido então como sendo a massa de vapor pela massa total. Sendo a massa total, então a massa de líquido mais a massa de vapor. Então vamos supor que eu diga que o título da mistura é 0,9. Significa então que isso aqui é igual a dizer que o título da mistura é de 90%. Como assim? Bom, significa então que na minha mistura líquido-vapor, 90% do que eu tenho aí é vapor e 10% é líquido. Eu estou aqui, ó, me aproximando da região de vapor saturado. Vamos supor que meu título seja igual a 1. Se meu título é 1, significa que 100% do que eu tenho aqui, né, é vapor, ou seja, eu estou aqui na posição de vapor saturado. Vamos supor que o meu título seja igual a 0. Se ele é igual a 0, significa que 0% é vapor, ou seja, eu estou aqui na região de líquido saturado. Então, líquido saturado, título igual a 0, vapor saturado, título igual a 1. E entre líquido saturado e vapor saturado, eu vou ter aí qualquer valor de título entre 0 e 1. Ok? Então, o título só pode estar entre 0 e 1. Ok? Tá? Então, é a quantidade de vapor que eu tenho na mistura. Se é 0, é porque eu tenho 0 de vapor na mistura. Se é 1, então significa que eu tenho 100% de vapor na mistura. Então não é mais mistura, é 100% de vapor. Legal. Bom, e aí, então com isso eu posso construir então esse mesmo diagrama para várias pressões. Né, para várias pressões.
E aí, né, eu posso então fazer aqui para 0,01 megapascal, 0,1, 1,8, e assim eu vou embora. E aí, se eu juntar então todos os pontos de líquido saturado com os de vapor saturado, eu vou ter o quê? Eu vou ter um diagrama de fases, né, para um fluido qualquer. Então isso é bastante usado, tanto para a parte de termodinâmica de máquinas térmicas, quanto para a parte de refrigeração, né? A gente tem esses diagramas de fases para fluidos refrigerantes, enfim. Onde então, o que, que eu tenho aqui? Tudo que está à esquerda desse domo aqui, né? Vamos colocar aqui, só um minutinho. Tudo que está à esquerda desse domo aqui, a gente chama isso daqui de líquido comprimido, ok? Tá? Líquido comprimido ou lá na refrigeração de subresfriado. Tudo que está sobre a linha, né? Tudo que está sobre a linha aqui, ó, esta linha aqui, a partir daquele ponto lá em cima, né? Para cá, ó, tudo isso é líquido saturado. Tudo que está à direita, né? À direita do meu domo, vapor superaquecido. Tudo que está sobre esta linha, a partir deste ponto aqui, nesta linha aqui, ó, à minha direita, isso aqui é vapor saturado. E tudo que está dentro deste domo, né, vou fazer aqui com esta cor aqui, tudo que está dentro desse domo aqui é uma mistura de líquido vapor. Ah, e lá em cima, né, e lá para cima? Bom, para estudar o que está acontecendo aqui em cima, primeiro a gente tem que falar desse ponto aqui, dessa posição aqui. Nesta posição aqui, ó, eu chamo isso de ponto crítico. O que é o ponto crítico? Bom, vamos analisar aqui esse meu diagrama de fases. Vamos pegar aqui do lado, né? Olha lá, se você observar para esta pressão aqui, para essa pressão que eu estou traçando aqui, o que ocorre? Eu tenho uma região aqui onde vai sair de líquido saturado para vapor saturado, tá vendo? Então eu tenho aqui uma rampa, na verdade não é uma rampa, né? Porque é plano aqui, né? Mas eu tenho uma região aqui, né? Onde durante um certo tempo eu vou tendo uma mistura de líquido vapor, ok? Se eu mudar aqui a pressão, aumentar a pressão, esta região aqui onde eu tenho essa mudança de fase tem um tempo menor, tá vendo? Tem uma distância menor, então o tempo de mudança de líquido para vapor é menor. E isso vai diminuindo conforme eu vou subindo aqui, aumentando a minha pressão. Até que chega numa condição aqui, que é essa aqui em cima, ó, aonde, está vendo, não existe esse tempo de mudança de líquido para vapor, não tem uma região de mistura. Então, nesse ponto aqui, nessa posição, o fluido vai de líquido comprimido para vapor instantaneamente. Então, ele sai de líquido para vapor instantaneamente, não tem essa região de mudança de fase. Não, aqui nesse ponto aqui eu não calculo o título, tá? Então aqui a gente chama isso aí de ponto crítico. No caso da água, né, esse ponto crítico aí, ele se dá aí numa temperatura de 373,95 graus Celsius e uma pressão de 22 megapascal. Mas para cada fluido eu tenho um ponto crítico, ok? E aí tudo que está acima desse ponto crítico aqui, a gente chama isso aí de supercrítico. Tá? Então supercrítico é que ele está acima do ponto crítico. Qual que é a diferença entre um e outro? Bom, no ponto crítico eu conheço a posição na qual o fluido muda de fase instantaneamente. E no supercrítico, o, o formato da minha figura é pouco provável que eu consiga saber exatamente onde é que ele muda de fase. Né? Se você observar aqui na imagem, né? Deixa eu só dar uma apagada aqui um pouco para limpar um pouquinho aqui. Então olha lá, nessa região aqui, isso aqui é supercrítico, você não consegue enxergar um ponto exato onde ele muda de fase de líquido para vapor, ok? Tá? Então esse aqui é um supercrítico.
Então a gente pode pegar as propriedades, né, de um fluido qualquer, como pressão, temperatura, energia interna, entalpia, entropia e volume específico, através de um diagrama de fases ou através de tabelas como essas que tem aqui, ok? Tá? E isso é importante, vocês vão ver que, né, esse assunto de substância pura vai ser importantíssimo para a gente definir, né, o que acontece com o ar atmosférico, né, por exemplo, né, porque ele tem uma mistura de ar seco e vapor de água. E vocês vão ver que esse assunto aqui vai interferir, né, no modo como a gente trata, né, então essa mistura ar, né, seco e vapor de água que a gente chama de ar atmosférico, ok? Bom, continuando então, uma outra definição importante para a gente é a definição de calor. Aqui eu não estou falando de transferência de calor, não vou falar de condução, convecção e radiação, porque não é interessante para o que a gente vai estudar, tá? Eu não vou usar isso lá, mas em outros cursos que a gente tem aqui, a gente trata desse assunto, né, com mais, né, com uma certa profundidade, até dependendo aí do que a gente vai calcular para frente. Então vamos lá. Então a transferência de energia, né, devida única e exclusivamente à diferença de temperatura, ok? Ou seja, o calor será transferido sempre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Ok? Sem levar em consideração os mecanismos de transferência de calor, tá? Como eu disse isso nesse curso de psicometria, a gente não vai precisar desse conceito, mas é importante que você revise aí, né, os mecanismos de condução, convecção e radiação. Mas para o que a gente vai fazer para frente, né, é importante a gente lembrar que eu consigo calcular, né, a quantidade de calor adicionada ou retirada de uma substância, sabendo se o processo foi isocórico ou se o processo foi isobárico, ok? Então, num processo isocórico, o volume é constante, tá? Então, eu vou utilizar uma equação lá, né, do seu colégio ou de física 1, enfim, né, que é o que a gente chama de quimacete, né? Então, aqui, calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a diferença de temperatura. No caso de processos isocóricos, a gente está usando, né, o calor específico a volume constante. No caso de processos isobáricos, o calor específico é a pressão constante, ok? Tá? Para ar-condicionado, né, e na grande maioria dos trabalhos que a gente tem aí na termodinâmica, a gente usa sempre calor específico a pressão constante, a grande maioria. Óbvio, né, que depende, a gente tem que fazer uma análise de primeira lei, né, mas normalmente a gente está trabalhando com processos isobáricos, tá? Então, normalmente, calor igual a massa vezes calor específico a pressão constante vezes a diferença de temperatura, ok? Tá? Aqui tem uma explicação física para isso, né? Então, por que que é a pressão constante, né? Então, de novo, né? Eu mantenho aqui, ó, tem um fluido refrigerante, um fluido qualquer aqui, desculpa, não, um fluido qualquer aqui, está sujeito aí, né, a uma adição de calor de 5,19 kJ, por exemplo, né? Tá? Então, 5,19 kJ por quilograma grau Celsius. Vamos lá. Então, aqui, o que está acontecendo aqui? Esse êmbolo está solto e pelos mesmos motivos que eu já expliquei anteriormente, né, a massa dele é constante, a área superficial, né, a área de contato é constante e ele está sujeito à aceleração da gravidade. Então isso dá para a gente então que a pressão que está sendo atuada sobre esse fluido vai ser sempre a mesma, ok? Tá? A pressão é sempre a mesma, então o processo é isobárico. Ok? E aí, então, se eu for fazer uma análise de primeira lei, né, lembrando lá que calor menos trabalho é igual a variação de energia interna, o que está ocorrendo aí, né? É, energia interna sempre vai existir, né? Então, se eu tenho uma substância, ela tem uma energia interna, né? Uma soma de todas as energias que fazem com que esse corpo exista, né? Que essa substância exista, né? Tá? E aí, aqui no caso, eu tenho realização de trabalho, né? Por que que eu tenho realização de trabalho? Porque esse êmbolo ele se movimentou, né? Lembrando lá da termodinâmica
da faculdade, né? Então o trabalho realizado numa mistura, né? Então vai ser a integral aí de PDV, né? Tá? Então pressão vezes volume. Então tem uma pressão sendo, né, atuada aqui, né, por esse êmbolo, e aí eu tenho uma variação de volume. Então eu tenho trabalho. Então calor vai ser essa variação de energia interna mais esse trabalho. E aí isso aqui, né, ó, tá? Aí isso aqui a gente chama isso de entalpia, H, né? Tá? Então esse calor aqui é igual a entalpia. E aí em processos entálpicos, né? A gente fala então que o calor específico à pressão constante vai ser então uma variação dessa entalpia, né? Por uma variação de temperatura num processo à pressão constante, tá? Não quero entrar muito em, né, numa física ou numa matemática que talvez nem todos tenham tido, então, né, é por isso que a gente evita nesse curso aqui ficar entrando muito em detalhes, né, mais técnicos, vamos dizer assim, né, tá? Mas só para você ter uma noção aí do porquê, né? E esse calor específico, né, então ele vai ser o quê? Vai ser a quantidade de energia que eu preciso, né, para modificar, né, para aumentar em 1 grau, né, de temperatura uma massa, né, de 1 quilograma dessa substância, ok? Então essa é a definição de calor específico. Como esse processo está ocorrendo a pressão constante, a gente chama isso de calor específico a pressão constante. No caso do volume constante, é a mesma coisa, só que essa adição de calor está ocorrendo num processo a volume constante, por isso que a gente chama isso de calor específico a volume constante. Talvez no colégio, se você teve isso no colégio, você não necessariamente escutou falar de pressão constante e volume constante. Por quê? Porque normalmente no colégio a gente trabalha com sólido. E aí para o sólido, o calor específico a volume constante e a pressão constante é o mesmo, então fica só calor específico. Tá ok? Tá? Bom, e aí então, né, uma propriedade importantíssima para a gente, inclusive que a gente usa bastante, né, em psicometria, né, e em refrigeração, é a entalpia. Como eu já disse, né, nada mais é do que a energia interna mais pressão vezes volume. Mas pressão vezes volume é o trabalho, né? Ok? Então, isso é o que a gente chama de entalpia. E a energia interna, né, que é esse U aqui, né, que no caso, como a letra minúscula é uma energia específica, né, que a gente está tratando aqui, então ela é definida como a soma de todas as energias acumuladas pela substância devido aos seus movimentos, né, e forças de interação moleculares. Ok? Tá? Então isso é a definição de energia interna. Bom, e aí para fechar aqui, né, a gente já falou um pouquinho aí da primeira lei da termodinâmica, tá? No caso aqui, né, para você relembrar, porque lá a hora que a gente estiver falando de processos psicométricos, a gente vai utilizar, né, esse conceito para poder chegar em algumas informações para poder calcular a capacidade de máquina, né? Então, a primeira lei da termodinâmica é a lei de conservação, né, uma lei de conservação. Aliás, né, em se tratando de termodinâmica e mecânica dos fluidos, a gente está sempre falando de leis de conservação, né? A conservação de massa, conservação de energia, conservação de momento e conservação momento de quantidade de movimento, né? Tá? Então, essa aqui é uma lei de conservação que é uma conservação de energia, tá? Ou o pessoal chama aí de conservação de energia, ok? Ela pode ser de duas formas. Então a gente tem a primeira lei da termodinâmica para volume de controle, ok? E tem a primeira lei da termodinâmica para um sistema, que antigamente a gente chamava de sistema fechado, sistema aberto, hoje a gente chama só de sistema. Então, a primeira lei, né, permite que a gente entenda, né, quais são as formas de energia envolvidas no processo, e aí a gente faz a contabilidade dessas energias envolvidas, né? Tá? Então a gente faz um balanço de energia desse sistema, ok? Então, a equação da primeira lei da termodinâmica para um volume de controle num regime permanente, né, onde as condições não se alteram aí no tempo, né, ela é dada por, né, essa equação aqui, né? Então é a quantidade de calor, no caso aqui fluxo de calor, mais a somatória, né, das vazões mássicas ou das massas de entrada,
né, vezes as entalpias de entrada, mais as energias cinéticas de entrada, né, então velocidade de entrada ao quadrado sobre 2, né, porque a massa já está aqui fora, né, mais a energia potencial, né, aceleração da gravidade vezes a cota, né, qual que é a distância que eu estou em relação a uma posição de referência. Isso é igual, né, ao fluxo de trabalho, né, ou somente trabalho, mais a somatória das massas ou vazões mássicas de saída, vezes as entalpias de saída, mais né, as energias cinéticas de saída, então velocidade de saída ao quadrado por 2, né, a massa está lá fora já em evidência, mais as potenciais de saída, né, cota vezes a aceleração da gravidade na saída, ok? Lembrando que, né, a vazão mássica nada mais é do que a massa específica vezes a vazão volumétrica, né? Isso aqui é vazão em volume, né? Velocidade vezes área, né? Vazão em volume lá no sistema internacional é metro cúbico por segundo, mas a gente usa várias unidades, né? Litro por segundo, litro por hora, metro cúbico por hora, enfim, né? Então, essa aqui, né, é a primeira lei da termodinâmica para um volume de controle, para um regime permanente, ok? Tá? Então é a equação que a gente vai utilizar mais para frente para poder falar de equipamento e como é que a gente calcula, né, a quantidade de energia, né, a potência da máquina, enfim, né? Tá? Então é uma equação bastante importante. A outra equação que a gente tem, que também é a primeira lei, né, mas aí já para o sistema fechado, né, é calor menos trabalho igual a variação de energia interna. Tá? Quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? Bom, para volume de controle, eu uso quando, por exemplo, né, que aqui nesse caso tem um motor, o que, que acontece aqui no motor? O motor está funcionando e eu estou analisando um motor em si, né? O motor. Eu tenho aqui, né, o que eu estou analisando, a superfície, né, de controle aqui, que eu estou analisando é o motor. E aí eu vejo que constantemente entra combustível e sai gás. Então, como constantemente entra massa e sai massa, eu analiso isso como um volume de controle. Agora vamos pegar um motor e pegar esse mesmo motor e eu quero saber o que acontece lá dentro da câmara de combustão. Então lá dentro da câmara de combustão eu tenho um cilindro. Vamos pegar aqui que as válvulas estão fechadas aqui, tá? Então, em vez de desenhar a válvula, eu vou fazer um fechamento aqui. Tem um pistão aqui e aqui dentro eu tenho um fluido, ok? Tá? Aqui dentro eu tenho um fluido aqui. Olha lá, o que acontece? Esse pistão, ora ele sobe, comprimindo esse fluido, ora ele desce, expandindo esse fluido. A massa de fluido durante esse processo, ela continua a mesma, ela é constante. O que está variando é o volume, mas a massa é a mesma do começo ao fim do processo. Então, nesse caso, é um sistema fechado que hoje em dia a gente chama somente de sistema. Então, eu analiso ele por essa equação. Tá? Então, dependendo do que eu estou analisando, eu vou analisar como uma primeira lei para sistema, e dependendo do que eu estou analisando, eu vou verificar isso por volume de controle. Ok? Bom, aqui são as referências que a gente utilizou então para poder montar essa aula. Né? Espero que você tenha relembrado de alguns conceitos, né, importantes. Se algum desses conceitos são novos para você, sugiro que você dê uma estudada. Aí existem livros de termodinâmica, qualquer um livro de termodinâmica trata desses assuntos aqui, né? A gente utilizou esses dois, que são o livro do Sengel e o livro do Sontag, né? Que anteriormente, né? A gente tinha mais autores, né? Agora é o Borgnach e o Sontag, né? Que são o Fundamentos de Termodinâmica, mas qualquer livro de termodinâmica serve, tá? Se você tiver dúvida, pode mandar em um e-mail aí que a gente, né, esclarece para vocês aí, ok? Bom, então até a próxima.